Bonjour, pessoas aí do outro lado da tela. Hoje nós vamos falar aqui sobre Vênus em Aquário. Vênus em Aquário está num signo de ar fixo, tá? Então, essa coisa que falam, né, que Aquário é como que eu vi esses dias? É o ponto mais gelado, né? É uma pessoa que não sabe expressar os sentimentos, tá? A gente tem até dentro de uma lógica, porque Aquário, se é ar fixo, ele é racional, ele é lógico. Mas vamos pensar, não faz muito sentido, dentro de um padrão aquariano, continuar insistindo em coisas que não têm mais a menor relevância, ou que não fazem mais, não são mais funcionais dentro de um sistema onde a pessoa está inserida, tá? Vênus representa o amor, Vênus representa a, a diplomacia, o tato, a beleza, né? Lembrando que vai representar relacionamentos se tiver condições no seu mapa que levem para a questão de relacionamentos, embora tenha, né, a questão geral de parcerias e alianças, tá? Mas bem genérica, depende de cada mapa, como a gente sempre fala aqui, né? Então, Vênus em Aquário, ela está conectada também com Saturno, pela astrologia clássica, tá? Que nós usamos os fundamentos clássicos, porque nós respeitamos este grande relógio que avalia a qualidade do tempo, tá? Então, nós temos aqui uma conexão direta com Vênus em Aquário. E nós sabemos que sim, pode ser mais racional, pode ser mais objetiva. Se está no signo fixo, não é qualquer historinha, qualquer nhenhenhé que faz mudar de ideia, precisa ter uma lógica por trás, né? Só que, ao mesmo tempo, nós temos que compreender que se Saturno, que comanda a área de Aquário, estiver, por exemplo, em um signo que traga essa sensibilidade, por exemplo, como peixes, câncer, né? Aí já tem o quê? Um saborzinho, né? Pouquinho diferente para uma Vênus em Aquário. Então, Vênus em Aquário não é a mesma coisa para todo mundo, nem para todas as cidades, nem todos os mapas que existem, porque vão ter condições para ser avaliado. Lembra que sempre que a gente vai fazer uma análise astrológica, a gente precisa de um mapa, tá? Bom, então nós vamos falar de Vênus em Aquário. Quando a gente tem, então, Vênus em Aquário, né? E Saturno, que é o comando desta Vênus, né? Em um signo de Áries, né? Que é o início ali. Bom, nós temos aqui uma condição saturnina que, em relação a essa posição de Vênus em Aquário, é um sextil. Então, ok, flui, tá? Mas aí a gente tem que entender, flui para quê? Para executar o que se propõe no mapa. Saturno em Áries, ele tem uma debilidade. Óbvio que depois a gente tem que coordenar aí com a posição de Marte, que comanda tudo que está em Áries, tá? Mas aqui existe, por exemplo, um toque cardinal. O que é cardinal? Cardinal é de ação, né? Então, por exemplo, o que eu gosto? O que é importante para mim? Opa, eu vou agir em relação a isso. De uma maneira bacana, se Marte estiver bem posicionado, é uma pessoa muito obstinada, né? Não, eu vejo que isso aqui está dando resultado, isso aqui é importante para mim, eu gosto disso, faz, né, faz sentido. Eu vou lá e eu dou o primeiro passo, ou eu lidero, ou eu comando. O lado um pouco mais desafiador, e ele sempre existe, não, é desse jeito que funciona, é assim que eu quero, é assim que eu gosto, e todo mundo tem que seguir a minha vontade. Aí a gente está trabalhando, né, um lado um pouquinho denso aí, tá? Mas se muito bem posicionado, por exemplo, pode ser pessoas muito perspicazes, muito rápidas. Quando gostam das coisas, elas fazem o movimento para o troço acontecer, né? Depois nós temos, então, uma Vênus em Aquário e um Saturnão em Touro, tá? Aqui nós já temos dois signos fixos, isso é uma quadratura, ou seja, 4 signos de distância, ou 90 graus, se você quiser usar a angulação. Nós temos aqui uma força fixa. Então, por exemplo, pode ser um pouquinho mais desafiador quando a pessoa quer fazer algum tipo de mudança radical, né? Poxa, eu gosto muito disso. Nossa, eu quero muito me envolver com tal coisa. Mas eu pondero. Será que vale a pena arriscar? Será que vale a pena mudar um sistema que já está todo organizado aqui funcionando, né? Pode ser sim, porque aqui nós temos uma recepção mútua, né? Vênus está na casa de Saturno, Saturno está na casa de Vênus, então existe uma colaboração, existe um aspecto bacana, mas ainda assim é uma colaboração em quadratura, tá? É, se isso aí, por exemplo, pega áreas, digamos, financeira, né? A pessoa pode ser muito rápida na questão de ideias, pode ter, inclusive, excelentes ideias para investir, por exemplo, dinheiro, mas ela pondera pela segurança. Vou arriscar. E às vezes um risco calculado aqui, ele pode te dar realmente um salto, tá? E lembrando, claro, que aqui eu estou trazendo elucidações genéricas, né? Tudo depende de cada mapa. Bom, depois nós temos uma Vênus em Aquário e aí um Saturnão em Gêmeos.
Trígono. Um trígono de ar, né, então a rapidez, o movimento. Aqui pode ser uma pessoa muito muito rápida, quando ela gosta de alguma coisa, né, o movimento tende a acontecer de uma maneira mais rápida. Por exemplo: "Nossa, me interessei por tal coisa", eu já começo o movimento para me engajar naquilo, eu não fico ponderando, esperando, né. E eu também aqui tenho, por exemplo, uma grande habilidade na questão de comunicação. Nós temos o signo de Gêmeos, claro, vai depender de onde está Mercúrio, e principalmente de análise, tá? Por exemplo, análise de sistemas, análise de dados. Às vezes, uma pessoa que pode ter, dependendo da conexão aí com Mercúrio, uma grande habilidade de comunicação, tá? Se pegar, por exemplo, áreas de massa, aqui, por exemplo, casa 11, né? Pode ser aquela pessoa que tem muita habilidade de levar informação para grupos, para um nicho específico, ser porta-voz de algo, principalmente quando ela domina, ela tem um entendimento, principalmente intelectual, daquela área, tá? Bom, depois nós temos então uma Vênus em Aquário e nós temos um Saturnão lá em Câncer, tá? Câncer também é uma morada que Saturno não se sente tão confortável, tá? Ele está muito longe de casa, como a gente chama, né? Porque ele comanda o signo é, que é o signo oposto, que é Capricórnio. Aqui eu já tenho uma nuance, por exemplo, por mais que Vênus seja fixa, signo de ar, que a gente pode dizer, nossa, é mais racional, não é qualquer coisa que faz mudar ali, né? Existe uma questão emocional muito intrínseca. Ela pode não transparecer, né? Ah, mas ela existe, porque Saturno ele está mergulhado, né, num signo que está conectado com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, porque é regido pela Lua. E óbvio que vai depender de onde está a Lua no mapa que a gente está avaliando, tá? Mas pode ter uma condição aí que envolve essa questão mais emocional, né? Se a Lua estiver mal aspectada, às vezes a pessoa ela pode ter uma certa dificuldade, né, no trabalho emocional, na inteligência emocional que a gente chama, né? Vai lapidando isso ao longo do tempo, tá? Quando muito bem aspectado, de novo, pode ser uma pessoa que até consegue pegar essa questão depois de um grande e profundo processo de amadurecimento saturnino, porque a gente sabe que Saturno, né, matura com o tempo, né? Quem aí já passou dos 40 como eu sabe que quando tem ativações saturninas a coisa às vezes é muito literal e leva um amadurecimento quando muito bem, claro, administrado, tá? Depois a gente tem então essa Vênus lá em Aquário e um Saturno em Leão. Saturno em Leão também não tá tão gostosinho. Por quê? Porque aqui é um signo onde ele está muito distante de casa. O que quer dizer isso, tá? Quando a gente fala de debilidades na astrologia, vamos entender que a astrologia é uma linguagem técnica, pelo amor de Deus, e que eu não estou falando de pessoas, tá? Signo não é gente. A pessoa que tem um Saturno em Leão, ela não é isso ou aquilo, tá? É simplesmente uma linguagem técnica que diz, para as questões saturninas, este ponteiro, ele não está confortável onde ele está, mas ele vai fazer o trabalho com o que ele tem ali para né, fazer o negócio girar, tá? Eu sempre brinco, é a mesma coisa que você colocar, o que quer dizer, né, estar contrário à própria natureza. Você coloca sei lá, um atleta de elite e diz, ó, agora você vai desempenhar a função de contador dentro dessa sala com um monte de computador e fazendo planilhas. Você percebe que está contrário à natureza? A mesma coisa, né? Pega eu, Nemizinha, e vai fazer um trabalho de um atleta de elite lá. Não vou fazer com o que eu tenho ali, vai dar M porque é contrário à minha natureza, tá? Bom, então nós temos esse Saturnão aí em Leão que está numa debilidade, óbvio que vai depender de onde está o Sol, tá? A gente tem uma oposição entre o signo de Leão e o signo de Aquário. É um aspecto um pouquinho tenso, tá? Aqui, por exemplo, se isso aí está, digamos, numa área de relacionamento, né? Às vezes pode ter uma divergência entre o que eu gosto, o que o outro gosta, e uma certa dificuldade de encontrar o meio termo. Dois bicudos não se beijam, como a gente fala, né? Ao mesmo tempo, se tiver bons aspectos com o Sol, né? Isso pode, dependendo do tempo saturnino ali, isso pode ser lapidado e aprimorado, ou a pessoa toma essa percepção solar, né? Porque o Sol é o nosso ponto de maior consciência. Eu estou ciente de quem eu sou, do ambiente em que eu estou, e quem, né? Eu estou me desenvolvendo ali para ser, né? Então tem essa questão também de visibilidade, tá? Bom, aqui é muito importante aprender, então, essa dinâmica do que eu gosto, do que é importante, o que funciona dentro de onde eu estou integrado, né? E, claro, a gente tem que cuidar quando a gente vai para o lado que poxa, mas é isso que eu gosto, né? E aqui eu tenho uma certa rigidez. Lá em Áries, que também é exaltação do Sol, que a gente tem aquela coisa que eu falei, né? É do meu jeito, aqui já é mais ação. Eu já vou lá e faço, eu já nem espero muito o que os outros estão pensando, eu vou lá e já, né? Aqui não, aqui eu tenho uma rigidez maior, porque é um signo fixo, embora seja de fogo, né? É fixo, tá? A gente tem, então, Aquário, Vênus em Aquário, e daí
um Saturnão lá em Virgem, tá? Virgem também é um signo ligado a Mercúrio, como a gente sabe, né? Então também teria que ver a questão mercuriana para avaliar. Mas dentro desse primeiro cruzamento, a gente pode dizer, por exemplo, que aqui a pessoa ela tem uma grande habilidade, ou ela até gosta, por exemplo, de áreas mais técnicas. Ela pode ser muito boa nisso, inclusive, tá? Pode ser uma pessoa que tem habilidade com questões manuais, né? Pode ser uma pessoa, dependendo de como está Mercúrio aí, até com uma grande habilidade de escrita técnica, habilidade de articulação, de análise, aquela pessoa que ela percebe como as coisas estão funcionando, né? Eu brinco, a engrenagem das coisas, digamos, ela chega aqui e ela já vê, poxa, a Nemi, ela faz isso, ela faz aquilo, tem uma engrenagem aqui, mas aqui pode ser melhor. Se ela eliminar esses excessos aqui que ela tem, ela pode ser muito mais produtiva. Ela pode ter essa capacidade analítica de uma maneira bem sistemática. Isso pode ser muito útil. Imagina você ter uma pessoa assim no seu time e de repente você tem uma condição ali que a pessoa vai fazer, sei lá, vai trabalhar sei lá, com programas de planejamento. Ela pode ser excelente nisso. De novo, tô vendo só 2 pontinhos, tá? Isso é bem genérico, tá? Se você, mas eu não sou assim. Claro, vai depender do seu mapa. De repente você tem um Mercúrio em Peixes, de repente você tem uma quadratura. Tudo depende do mapa. Cada pontinho que toca um ponto, ele modula diferente. É por isso que não tem como afirmar que Vênus em Aquário é tal coisa, entendeu? O que eu estou trazendo aqui é a gente pensar no astrologuês nessa questão da costura. Aprender a costurar para não ver coisa isolada, tá? Eu sei que ele é um passo mais avançado, mas ele é necessário para você entender o dinamismo do mapa, porque o mapa ele não é assim, né? Então é Vênus em Aquário e pronto. Não, você vai tendo que cruzar todas aquelas informações ali. Bom, depois eu tenho uma Vênus em Aquário e um Saturnão exaltado lindo, maravilhoso lá em Libra. Saturno adora estar em Libra, se sente confortável. E além do mais, nós temos o que a gente chama daquela recepção mútua, lembra? Mas aí é em trígono, e aí Saturno super bem posicionado. Essa aqui pode ser bacana. Pode ser uma pessoa, por exemplo, com muita habilidade política. Política do que a política se propõe a ser, tá? Não nesses troços que a gente vê hoje aí. Muita habilidade política, muita habilidade de articulação. Pode ser uma pessoa que ela sabe transitar, ela sabe jogar o jogo do sistema, digamos, que ela está inserida, né? Pode, claro, dependendo da posição de Vênus, aí pode ser uma pessoa muito perspicaz também, muito, muito rápida, né? Na percepção do que os outros gostam, de como as coisas estão funcionando, e usar isso aí a favor dela, porque imagina, digamos que a pessoa tem isso aí numa correlação de casa 9 e trabalho, de repente a pessoa é maravilhosa para relações internacionais, né? Pode ser uma pessoa que consegue realmente perceber a dinâmica, né? Assim, das articulações do que as pessoas querem, do que elas gostam, e como que utiliza isso para ter vantagem. Vantagem não no sentido ruim, tá? Porque eu sei que eu já venho, às vezes, criticar aqui. Não, vantagem é, poxa, a gente tem uma habilidade no nosso mapa. Pô, vou usar aquilo, né? Bom, isso não quer dizer prejudicar os outros, tá? Depois a gente tem, então, uma Vênus em Aquário e o Saturno lá em Escorpião. Aqui nós temos outra quadratura, outro aspecto um pouquinho tenso, tá? Aí já é água fixa. Aqui retém, guarda, né? Pode ser um pouquinho tenso quando a pessoa, por exemplo, ela olha uma situação e ela não gosta daquilo e é muito difícil para ela let it go, sabe? Ou deixar que aquilo não atinja ela dentro de uma sensibilidade, por mais que ela não transpareça, porque aqui, como o Escorpião também é um signo muito reservado, ele mais observa, né? Mas ele tá ali, né? Por dentro tá sentindo tudo, tá? Ao mesmo tempo, se tiver um bom aspecto com a regência, que é Marte pela astrologia clássica, tá? Pode ser uma pessoa extremamente estratégica. Pode ser uma pessoa, por exemplo, se isso aqui pega uma área de negócios, extremamente habilidosa para negócios, para desenvolvimento de novos negócios, inovação, para perceber aonde a coisa ali ela precisa dar um salto e a pessoa tem essa habilidade, tá? Aqui pode ser uma pessoa também muito investigativa, então se às vezes a gente resolve algo, a pessoa vai lá a fundo, ela não vai ser rasa, né? Assim, na maneira como ela mergulha. E como nós temos uma questão venusiana, a pessoa às vezes gosta disso, ela sente prazer, ela vai naturalmente, né, aprofundando nas coisas, tá? Bom, depois nós temos, então, uma Vênus em Aquário e um Saturno em Sagitário. Eu sempre esqueço Sagitário nos vídeos, né? Sempre tem alguém nos comentários falando, me Sagitário. E isso que é meu ascendente, né? Não sei porquê, eu pulo ele. Bom, mas hoje não pularei. Então, nós temos uma Vênus em Aquário e um Saturno em Sagitário. Temos um sextil, um aspecto benéfico. Saturno está mergulhado na área de um benéfico, o grande benéfico, né, da astrologia, que é Júpiter. Então, nós temos uma correspondência ali quando a gente avalia que leva para Júpiter. Isso pode ser muito legal, porque nós temos o quê? Sextil, um aspecto bacana. Sextil é o quê?
um ângulo de 60 graus ou 3 signos de distância, tá? Sempre conta o próprio signo. Então, nós temos Sagitário, Capricórnio e Aquário, 3 signos sextil, tá? É um aspecto que flui, tá bom? Aqui, como tá ligado com o benéfico, digamos, se este Júpiter estiver muito bem aspectado, nossa, a pessoa, ela pode ser aquela pessoa, por exemplo, que tem, ou até que gosta, né? De ir atrás de mais conhecimento, essa busca, mas ela usa isso de uma maneira mais racional, mais prática. Então não é aquele eterno buscador que também não sabe o que está fazendo com aquilo, né? Ah, eu preciso saber mais, né? Aquela velha história, a gente que é astrólogo bichinho de casa 9, né? Ah, eu preciso fazer mais um curso, eu preciso comprar mais um livro, e eu não coloco nada em prática, né? Não, aqui pode ter uma grande habilidade, não só de colocar em prática, mas como de pegar uma teoria e essa habilidade de realmente lapidar o conhecimento e utilizar de uma maneira muito metódica, né? E como a pessoa ela pode ter essa habilidade, ela pode naturalmente gostar daquilo, ter um talento para aquilo, porque lembra que Vênus tem o quê? Dignidade na casa 5, tá? Lembra de dignidades e debilidades. Se você não sabe o que é isso, é importante sim, tá? Não é firula, porque você consegue dar o peso e as medidas dentro de uma análise, tá? Você sabe por quê que nem toda Vênus em Aquário, por exemplo, né? Por estar ligada a Saturno, vai ser, entre aspas, tenso. Pô, você essa Vênus em Aquário aí tá na casa 5. E se ela tiver, de repente, com Saturno belo no trígono lá em Libra, caramba! Potencial incrível, tá? Bom, então, nós temos essa capacidade ali nessa conexão com o Sagitário de usar muito do conhecimento até de uma maneira bem sábia e, às vezes, até uma pessoa que sabe aquela pessoa que ela tem a habilidade de pegar um conhecimento, às vezes, até mais amplo, mais filosófico, um pouco difícil na sua amplitude, mas colocar numa metodologia para todo mundo entender. Nossa, isso em era de internet, né? Onde está tudo meio jogado, onde às vezes as coisas começam aqui, mas elas não têm um fim, é uma habilidade incrível. Num ambiente de trabalho também, né? A pessoa ela pode ter, inclusive, essa dinâmica de entender coisas mais amplas e ter aquela habilidade de passar, às vezes, por um time de uma maneira bem objetiva. Depois nós temos uma Vênus em Aquário e Júpiter em Capricórnio. Júpiter não, Saturno. E Saturno em Capricórnio, tá? Aqui Saturno está muito bem posicionado, porque ele está na sua morada noturna, né? Então a gente sabe que Saturno tem a morada noturna em Capricórnio, tem a morada diurna lá em Aquário, tá? Mas aqui a gente percebe essa nuance capricorniana, mas no que a gente tem de referência mesmo capricorniana e saturnina. Então, limites, pensar nas coisas a longo prazo, tá? Como Vênus está em Aquário, são signos que a gente chama que está em aversão. Aversão é, eu estou muito próximo, mas eu não enxergo. Por exemplo, eu estou aqui na minha sala, tem uma parede aqui, né? Quem está ali na outra sala, embora esteja muito perto fisicamente, porque a gente só se separa por uma paredinha, né? Mas eu não enxergo e a pessoa não me enxerga e a gente não sabe o que um está fazendo com o outro, né? A gente não sabe o que um está fazendo com o outro, não. O que um está fazendo no seu canto ali, tá? Então, embora eles não se enxerguem, e a questão da visibilidade é importante na astrologia, tá? Bato nessa tecla, a visibilidade da luz é um fundamento muito importante que foi perdido e que ajuda a gente a entender a lógica de muita coisa. Quando você tem dúvida de onde vem os troços, né? Que a gente acha que vem do nada. Não. Existe uma correlação simbólica, matemática, filosófica dentro do sistema astrológico, tá? Então, aqui, por exemplo, pode ser uma pessoa que tem essa habilidade aí um pouquinho mais comprometida. Dificilmente ela vai largar as coisas, por exemplo, pela metade. Ela gosta de ter um comprometimento a longo prazo. Se isso aqui pega áreas de relacionamento, né? Então, é uma pessoa que valoriza muito, de uma maneira muito prática, muito lógica, a aliança da relação. Não é só a questão do amorzinho, chuchuzinho, beijinho. Não, 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 peraí, você tá comigo? Porque eu tô contigo. Né? E a gente está aqui no long run, a gente está aqui para seguir lá na frente, tá? Se em algum momento esse comprometimento que é mais tangível ele se quebra, não faz mais sentido estar aqui não, porque eu quero construir coisas a longo prazo e eu quero que elas sejam muito bem estruturadas. E se isso aí está dentro da área de relacionamento, é a própria relação. Se isso está na área de carreira, é a carreira. Poxa, eu me preocupo com a minha carreira, eu quero buscar o topo, eu quero estar muito bem posicionado, né? Eu vou nesse passo a passo, eu entendo que as coisas têm um tempo, eu gosto de sistematizar as coisas, de entender realmente essa lógica de onde eu estou, para onde eu vou e o que eu posso conquistar no longo tempo, né? E depois nós temos, então, uma Vênus em Aquário com Saturno em Aquário. Isso é o quê? Uma conjunção. Conjunção não é um aspecto, tá? Eu brinco, imagina aquela sopa que você vai colocando um monte de coisa. Então, ali, colocou o franguinho, tá gostosinho, tem só um franguinho ali. Coloquei uma pimentinha, opa, já sinto gosto de frango com pimenta. Aí você começa a colocar um monte de coisa, né? Quando tem um monte de planetinha ali. Então, é uma mistura, né? Eu brinco que é o sopão, tá?
Aqui nós temos, então, uma condição onde Saturno está bem mais forte do que Vênus nessa condição. Por quê? Porque ele domina ali a área onde a Vênus está. Aqui a gente tem um foco muito grande para essa área do mapa. Digamos que seja a casa 2 financeira. Então, existe um foco e principalmente um amadurecimento de como a pessoa lida com o dinheiro. E o interessante aqui é que ela faça de uma maneira bem racional, né? Pode também ter, por exemplo, se tem alguma outra correlação no mapa, de repente, sei lá, que leva para a área 10, né? Pode ser uma pessoa que trabalha dentro da potencial, né, de tecnologia, de métodos novos, de inovação, isso é tratado na carreira, vai depender de como está no mapa. Pode ter potencial para ganhar dinheiro com isso, inclusive. E depois nós temos essa Vênus em Aquário e Saturnão em Peixes. Adoro. Por quê? Porque aqui muda o tom. Porque imagina, a gente está falando de uma Vênus que é fixo, ar, racional, lógico, tá? E de novo, não estou falando de pessoas, a gente está falando aqui de uma linguagem técnica, tá? Ai, mas a minha tia tem Vênus em Aquário e ela é tão fofinha. Tá bom, sua tia, tá? A gente está falando aqui de metodologia de análise astrológica dentro de um mapa. Então, nós temos aqui uma Vênus em Aquário, porém com Júpiter, desculpa, com Saturno lá em Peixes, tá? Peixes é um signo mutável, então ele já traz essa mutabilidade, essa capacidade de mudança, né? E de adaptabilidade para uma Vênus que geralmente não é uma condição dela, porque ela é fixo e ar, né? Então, nós temos aqui uma capacidade, inclusive lógica, de entender algo. Aqui geralmente, essa cúspide de Aquário para Peixes, né? Os grandes cientistas inovadores, geralmente ele tem pontos importantes ali. Por quê? Porque você precisa da imaginação, da sublimação, de entender algo muito maior, mas você precisa do quê? De entender qual é a lógica daquilo. Não é só ficar no sonho, na fantasia. Não, peraí, agora eu pego isso. Como que eu faço isso de uma maneira lógica, prática? É ali que vem uma inovação. E a inovação não é, às vezes, algo também tão grandioso. Às vezes você inova com coisas simples, né? Tá todo mundo fazendo a mesma coisa durante séculos. Aí vem uma pessoa e simplesmente ela quebra um padrão ali. Olha a questão aquariana, né? Por quê? Porque ela imaginou, ela sentiu, às vezes ela nem sabe explicar. E ali tem um pico de inovação. E aí todo mundo olha, depois que tá ali, todo mundo consegue enxergar o que antes não conseguia, que essa pessoa teve essa habilidade de enxergar, né? A inovação às vezes é algo muito simples. E aí todo mundo fica, nossa senhora, como que a gente não fazia isso antes, gente? Porque é tão óbvio, lógico, né? Então tem essa grande habilidade aí, tá? E claro, nós estamos falando aqui de questões bem genéricas, como você sabe, porque tudo que se fala em astrologia, qualquer coisa, precisa de um mapa para ser analisado. E como eu sempre gosto de trazer isso, e como eu sou uma pessoa muito visual, eu gosto de trazer e mostrar mapas e pessoas para a gente bater nessa tecla de que eu falo que signo não é gente, tá? Então, quando alguém fala, sei lá, por exemplo, eu tenho meu Marte numa debilidade, eu adoro culpar ele, na realidade, tá? Eu faço a minha culpa. O problema é meu Marte, não. Mas a gente sabe que não é assim, tá? É simplesmente um pontinho do meu mapa que está numa condição que ele não curte tanto, mas que ele tem direcionamentos e tem sim habilidades, tá? Então, essa coisa da gente julgar é bonzinho, é malzinho, isso é dos nossos olhos, é simplesmente técnico, tá? Então, nós temos aqui três pessoas, três vidas, três personalidades, três contextos, três situações completamente diferentes, né? Quando a gente vê dentro de uma análise. Então, Harry Sykes, a Taylor Swift e a Catherine, a futura rainha, espero eu, né? Porque a Camila, pelo amor de Deus. Então, nós temos aqui três pessoinhas diferentes, porque nós temos mapas diferentes, e elas todas têm, as três, Vênus em Aquário. Vamos ver? Eu sempre bato na tecla para todos os alunos, inclusive, né? Quem aí está vendo, que é do curso principalmente de base, né? De aprender a interpretar todo o mapa natal. Fala aqui que você é meu aluno se você está assistindo esses vídeos, tá? Porque eu sempre bato que é importante. A gente tem a técnica, a gente tem a teoria, mas mapa, análise e ver o quê? A astrologia ela é verificável. Observa a vida. Ela tem que ter uma correspondência com a nossa vida real, tá? Bom, então nós temos o mapa do Harry aqui, vamos ver onde é que está essa Vênus. Opa! Ele tem o quê? Ele tem Vênus, Sol e Marte em Aquário. Eu acho bem interessante. Vamos ver onde é que está o Saturno dele? Quando a gente vê a história de vida dele também, né? E assim, o desabrochar que deu. Olha lá, Saturno a 0 grau de Peixes. Ah, ele ainda tem Mercúrio em Aquário no finalzinho aqui, ó. Ele tem o Stellium em Aquário. E aí ele tem todo esse direcionamento de Aquário levado à área de
peixes, tá? Então, aqui é, por exemplo, um potencial de uma grande mudança, porque imagina um signo fixo que depois leva para o mutável, e todos esses pontos que tem na área de aquário, todos eles, lembra que eles levam o quê? Assuntos de áreas da vida para aquela parte aquariana, né? Por exemplo, ele tem Marte, então os assuntos de Áries e os assuntos de Escorpião são tratados em Aquário. Como ele tem Vênus, né? Como a gente está falando, então os assuntos de Touro e Libra também. Óbvio que isso é uma análise bem mais complexa, tá? Se você já fez o curso, que interpreta tudo, você já sabe fazer isso, né? Bom, depois nós temos o da Taylor, nós temos então aqui, ó, essa Vênus a 1 grau de Aquário, bem no início. Ela, inclusive, tem o nó do norte de Aquário, né? E vamos ver onde é que está o Saturnão dela? O Saturno da dona Taylor Swift. Opa, tô meio cega aqui. Ah, tá juntinho. Não, tá bem no finalzinho. Tá bem no finalzinho de Capricórnio. Tá 27. Desculpa. 13, não é no finalzinho, não. É que aqui o desenho tá ruim mesmo. É 13 graus de Capricórnio. Então tá bem ali na metade, o Saturnão. E a gente tem uma Vênus aí bem no início de Aquário. Ou seja, aqui a gente tem uma nuance saturnina bem, bem forte, né? Depois nós temos o mapa da Catherine. Então nós temos, ó, Vênus e Mercúrio, inclusive em conjunção lá em Aquário, e nós temos uma condição saturnina de Libra. Olha que interessante. Lembra que eu falei lá de Libra e Aquário? E ela também, claro, tem Marte em Libra, né? Para quem usa os geracionais aqui, ela tem Plutão, para quem gosta, tá? Eu tendo a ver tudo pelos clássicos, tá bom? Bom, então, como a gente viu aqui, 3 pessoas, 3 histórias, 3 vidas, 3 nuances completamente diferentes. Agora eu quero que você faça o seu trabalhinho de casa como estudante de astrologia. Eu quero que você pegue mapas de pessoas famosas, ou se você tem, né? Porque todo estudante de astrologia tem a sua biblioteca ali no sentido de ter mapinhas para estudar. Tem pessoas que você conhece que tem essa Vênus em Aquário. Você tem mais de uma? Nossa, eu nem tenho 3 amigas que têm Vênus em Aquário e realmente tem condições bem diferentes. Vai lá, vê onde é que está no mapa, qual é a casa, vê a regência, onde é que tá Saturno, tem aspectos, né? Tem um aspecto com benéfico, tem um aspecto com maléfico, tudo isso modula, tá certo? E vai me contando as suas experiências aqui no teu aprendizado. Se você conhece alguém que quer aprofundar dentro dessa linguagem técnica, manda esse vídeo, tá? Porque a gente tem que dar esse salto aí, né, de que astrologia não é signo, tá certo? Beijão para você, até a próxima.